Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de unir poder público, setor privado, organizações da sociedade civil com um só propósito, o de melhorar os indicadores sociais do nosso país. Conhecemos uma experiência realizada na região oeste de uma grande cidade do nosso país, a região metropolitana da cidade de São Paulo, que reúne milhões de pessoas. É uma região muito rica, mas que, assim como a realidade brasileira, também convive com muita desigualdade social, com muita pobreza. Para falar com a gente sobre esse tema e sobre iniciativas que têm possibilitado esse diálogo, essa ação conjunta, nós recebemos a coordenadora da rede social da Grande Oeste, Lia Arrebola, que compartilha com a gente a experiência dessa mobilização formada aí por diversas organizações, voluntários. Bom, no bloco anterior a gente já conhecia um pouco da história desse movimento, como ele se formou. Agora eu queria saber, inclusive, a partir dessa experiência, e que dicas então você traria, inclusive para outras pessoas que estão nos acompanhando, que também têm esse desafio de conseguir fazer com que numa comunidade, num bairro, numa região, se possa também somar forças de diferentes atores com uma causa em comum. Por exemplo, que tipo de projetos surgem a partir de parcerias como essa? Quais são as experiências de sucesso que foi possível construir aí nessa região de São Paulo e que certamente podem ser também replicadas em outras regiões do Brasil? Bom, vamos lá. Você tem que reunir pessoas e entidades sociais que estejam realmente com vontade de batalhar pelo desenvolvimento social. Você tem que ter uma coordenação. Então, para você formar uma rede, você precisa ter, primeiro, vontade de reunir essas pessoas uma vez por mês, né? Você ter uma minuta, você ter uma ata, você ter direcionamento, você ter estratégias e você ter um foco para que as entidades sociais permaneçam junto com você. Você tem que ter empresas para poder ajudar, né? E você tem que ter o voluntariado que vai do Oiapoque ao Chuí, trazendo para você entidades e podendo visitar tudo isso. Então, a dica que eu dou, você tem que ter uma coordenação e você tem que juntar pessoas. Isso não é difícil desde que você seja realmente organizado. A rede nada mais é do que um fenômeno organizacional que reúne pessoas, né, por um objetivo comum, que é o desenvolvimento social. Aí, para o segundo passo da sua pergunta, né, que você fala assim, vários projetos já saíram da nossa rede. Eu ficaria falando aqui com você praticamente mais de 2 horas, mas assim, para vocês terem ideia de como funciona. Então, vamos pegar um caso de sucesso que é bem legal, um exemplo bem legal. Então, nós temos lá 2 entidades sociais, tá? Nós temos a Corrente de Luz e temos a Humanitas Brasilis, né? O que a Corrente de Luz fez? Sabendo que o Humanitas Brasilis, eles lutam por uma causa lá no Acre, onde morrem crianças, o índice de mortalidade lá de 10 crianças, 5 conseguem sobreviver. Depois que a Humanitas... Aí a Humanitas Brasilis fica, no caso, aqui na Acre. região, aqui em São Paulo. Ela mora aqui. Um escritório para captar recursos, funções administrativas. Isso. Mas o trabalho é desenvolvido todo no Acre, Lá na no região Acre. amazônica. Lá no Acre. Então, o que acontece? Depois que a Humanitas foi para lá, o índice já diminuiu. Hoje morrem 4 crianças ao invés de 10. É altíssimo, né? Então, a Corrente de Luz, o que ela fez? O diretor-presidente conheceu o projeto da Humanitas e ele, como ele tem realmente condição, ele doou um terreno para a Humanitas no Acre e está ajudando a construir a sede. Então, o que acontece na rede? As próprias entidades se ajudam, entende? Então, por exemplo, outro caso, e nós temos deficientes, então... O Núcleo Especial Helena Antunes, ela não tem piscina para cuidar, para desenvolver a coordenação motora dos assistidos dela. E a Rainha da Paz tem. Então, o que a Rainha da Paz faz? Ela empresta, uma vez na semana ou 2, um horário X para o núcleo. As entidades começam a se conhecer e começa a haver troca de recursos. O importante é ver esse ambiente onde elas possam trocar informações. Esse ambiente propício, onde você se encontra, onde você faz um network, né?
e você sai ali com vários projetos, né? Um ajudando o outro. Aí tem o patrocínio de projetos pelas empresas, tem o poder público que também frequenta e dali pode também sair algumas mudanças nas políticas sociais da região. Tem vários projetos. Agora, como é que é conquistar a adesão dessas organizações, uma vez que você mesmo falava, muitas delas ainda não estão com um grau elevado de profissionalismo. Então, são grupos pequenos de pessoas que se desdobram para conseguir dar conta ali das demandas que eles assumiram no dia a dia. Como fazer para que essas entidades tenham essa adesão mesmo à rede, possam participar das suas reuniões, já que cada entidade também tem um propósito diferente, tem um foco distinto? Então, o que nós começamos a fazer de um tempo para cá? Porque a rede, ela é democrática. Então, você não pode forçar a pessoa a vir todo mês, tá? Só que o que acontece? Toda vez que entra um benefício, tá? Uma empresa, nós temos a Uniong, que dá o profissionalismo para as entidades. A Uniong é uma entidade que congrega organizações, tem sede em Sorocaba, no interior paulista, e tem participado também das reuniões da rede. Tem nos ajudado muito. Então, toda vez que a Uniong consegue ajudar 5 entidades a se profissionalizar durante 6 meses. Então, o que a gente faz? Vai ter esse benefício quem frequentar, quem tiver mais assiduidade, quem tiver com a documentação, então. Quem tiver com a documentação mais em andamento, né? Porque o que a gente quer que eles façam? Que eles se profissionalizem, porque você viver do assistencialismo somente tem uma hora que isso acaba, né? Então, eles têm que se organizar. Então, tem essa maneira de você fazer com que eles participem, do que eles estão presentes. Bom, Lia, e nesse momento atual, quais seriam, na sua avaliação, os principais desafios para essa rede e os próximos passos dela? Para onde ela caminha? Então, os desafios da rede ainda continuam sendo para que nós realmente possamos capacitar os integrantes da rede cada vez mais, através de palestras, através da profissionalização da documentação deles. E para frente, o que a gente espera? Que as empresas e o poder público se aproximem mais da gente, porque é tão fácil de você fazer parte desse contexto e ajudar, porque às vezes a empresa pode falar, poxa, eu já invisto, eu estou investindo em algo, então fica difícil ajudar a rede, mas não, ela pode, de várias maneiras, doando produtos, o capital humano dela, fazendo com que os voluntários venham até as entidades, façam um dia de voluntariado, ou ela cede o espaço, como uma concessionária faz isso lá na região para nós, ou faz um newsletter, ou faz para nós, entende? Então, tem várias maneiras de ajudar. Eu acho que tanto a empresa como as pessoas podem vir a esse movimento e ver o que ela pode fazer para ajudar essas entidades e isso permanecer. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema. O programa caminha para o encerramento. Agradecemos, Lia, por ter estado conosco aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. E, para finalizar, nós trazemos uma mensagem que destaca justamente a nossa responsabilidade, nosso compromisso como cidadãos em buscar fazer essas parcerias também, essas alianças na nossa comunidade, para que possamos ter uma realidade melhor para todas as pessoas. O criador do programa Sociedade Solidária, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, jornalista Paiva Neto, fala sobre esse tema em seu livro É Urgente Reeducar, publicado pela editora Elevação, e tem em mãos a versão pocket dessa obra. Vale destacar que a Legião da Boa Vontade também, já há vários anos, articula a Rede Sociedade Solidária, que congrega centenas de organizações em várias cidades brasileiras, com o objetivo de reunir contribuições para os debates das Nações Unidas. A LBV tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU e também de gerar esses benefícios, essas oportunidades de ação e parceria para essas organizações que a integram. Aqui no livro, então, escreve o autor de É Urgente Reeducar, na página 128. No improviso que fiz na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1987, no sugestivo auditório do Ecumenismo Total,
da antiga sede da LBV na capital fluminense, ressaltei que não se erige uma pátria melhor e um povo mais feliz fazendo coleção de seus defeitos, todavia os corrigindo e catalisando os acertos dela. É verdadeiro suicídio querer compatibilizar os homens por aquilo que tem de condenável. A conciliação tem de ser feita por cima, por suas virtudes e qualidades eternas. Um país progride na razão direta do talento e da pertinácia de seus filhos. O mesmo ocorre em âmbito planetário. Essa reflexão prossegue, você pode lê-la na íntegra, tendo em sua casa o livro É Urgente Reeducar. Nós nos detemos aqui com essa mensagem final. Para você que está nos acompanhando, dedicamos também ao seu coração, Lia, que tem se dedicado a essa rede, a tantos projetos. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Obrigada. Abrimos também para as suas considerações finais. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite da LBV. Que possamos trabalhar juntos, conseguir catalisar, reunir os nossos acertos, as nossas melhores virtudes, como afirma o jornalista Paiva Neto, para que a gente consiga construir, afinal, essa sociedade solidária que é o ideal do programa. Nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Conversamos com Lia Rebola, coordenadora da rede social da Grande Oeste. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.